Bom dia, quinto ano. Estamos aqui mais uma quarta-feira juntos com a nossa aula de português. Mais um mês se inicia. Hoje é 3/6, tá? E vamos lá. Hoje nós vamos iniciar na página 73 com o assunto em cima e embaixo. E vamos ver também o uso do menos e do meio, tá? Peguem seus livros aí para acompanhar a nossa aula na página 73. Acompanhe a leitura, tá? No site do Zoológico em São Paulo, você pode obter informações sobre diversas espécies, como o habitat, os hábitos alimentares, a reprodução e etc. Veja a seguir duas informações retiradas desse site, relacionado ao texto que vimos na aula passada, tá? Falando sobre o zoológico, que estava comparando o tempo de vida de cada animal, que foi da girafa, do hipopótamo, enfim, a gente já viu nessa aula. Aí aqui tá falando temos duas informações. O urso de óculos, eles costumam dormir em cima de troncos de árvores. E os hipopótamos, eles podem ficar até 5 minutos embaixo da água. Você, quando tá na piscina com seu pai, com a sua mãe, ou até mesmo no mar, você já tentou passar 5 minutos embaixo da água? Eu não consigo passar nem, acho que 10 segundos eu não consigo, eu já fico morrendo embaixo d'água. Essa é uma curiosidade bem legal pra gente. E os hipopótamos, eles conseguem ficar até 5 minutos embaixo d'água e voltam tranquilamente. Bem legal. Agora vamos responder aqui esses dois pontinhos que o livro está nos pedindo. Essas duas perguntas, tá? Onde os ursos de óculos costumam dormir? Aí você vai escrever aí qual a informação que a curiosidade aqui acima nos deu, tá? E a outra pergunta é: onde os hipopótamos ficam até 5 minutos? Gente, tá uma coisa muito simples. É só a gente ver aqui a informação, a curiosidade que o livro nos trouxe acerca da aula passada e responder. Agora nós vamos iniciar aqui o assunto em cima e embaixo. Muita gente tem dúvida acerca de como se escreve as palavras em cima e embaixo. Tia, será que é tudo junto, em cima e embaixo? Ou será que é separado? Como é que se escreve? E por que separado? E por que junto? Vamos descobrir agora o porquê dessas palavras serem escritas juntas ou separadas e se são juntas ou se são separadas. Vamos lá. Você notou que as palavras destacadas nas duas frases acima indicam o lugar onde o hipopótamo costuma dormir são os troncos das árvores, certo? Os hipopótamos não, os ursos de óculos. E os hipopótamos, eles podem ficar até 5 minutos embaixo da água. Então, aqui está indicando o lugar, certo? A classe que acompanha o verbo, indicando circunstância de lugar, é o advérbio. Esse também foi um conteúdo que vimos na aula passada e o retorno que eu tive foi bem positivo, eu fiquei muito feliz, tá? Muito interessante o fato de vocês terem aprendido isso bem rápido. Essa circunstância foi expressa por mais de uma palavra. Temos a locução adverbial. Assim, em cima é uma locução adverbial de lugar e embaixo é um advérbio de lugar. Essas palavras, elas são antônimas, ou seja, têm significados diferentes. Em cima e embaixo. A caneta está em cima da mesa e a caneta está embaixo da mesa. Então, podemos perceber que elas são palavras antônimas, certo? Em cima equivale sobre a mesa. E embaixo equivale sob. Ela indica uma posição de lugar inferior. Por isso, embaixo, certo? Aí em casa, o livro está pedindo que vocês façam um desenho para representar os lugares onde o urso e o hipopótamo costumam ficar. Aí vocês fazem no caderno, tá certo? Agora aqui na página 74, nós podemos ver uma imagem que o zoológico lançou uma campanha para atrair o público e divulgou esse anúncio que está aqui. Vamos observar aqui esse anúncio. O zoológico, tem o nome zoológico em cima. Agendando sua visita em nosso site, você paga menos e se diverte mais. É isso mesmo, você adquire 2 meias entradas e ganha mais 2. Promoção para pagamento na bilheteria até o meio-dia.
Se depois de um dia de passeio você se sentir meio faminto, aproveite as lanchonetes e os quiosques que oferecem diversas opções de alimentação. Aqui nesse texto que está aqui no computador, que o zoológico lançou essa campanha, a gente percebe que foram utilizadas as palavras meio, meias e menos, certo? Para usar essas palavras de forma adequada, existem algumas regrinhas que nós vamos conhecer agora, certo? Menos, ele funciona como um advérbio, portanto, ela é a palavra invariável, que foi o assunto que nós vimos na aula passada, certo? E menos é antônimo de mais. Aí aqui na frase, que exemplificamos aqui, o livro nos exemplificou aqui nesse anúncio. Você paga menos. Qual seria o verbo dessa palavra, dessa frase? Vocês lembram que são verbos? O verbo ele indica a ação da frase. Então, qual seria a palavra aqui? Paga. Muito bem, se você respondeu, paga. E o advérbio, que seria a palavra invariável da frase, seria menos, certo? Na página 75, nós podemos observar aqui um exemplo que o livro nos trouxe para ficar mais claro na nossa mente. Meio, ele funciona como um adjetivo. Ele pode funcionar, tá? Nesse caso, ele concorda com o substantivo a que se refere, sendo variável. Ele não seria como um advérbio, que é a palavra invariável da frase. Aqui ele pode variar, porque ele concorda com o substantivo, certo? Ele tem um sentido de metade. Vamos observar aqui esses dois exemplos que o livro nos trouxe. Comprei 2 meias entradas. Qual seria aqui o adjetivo e qual seria o substantivo? Aqui o livro se refere que um concorda com o outro, por isso que se torna variável. Meias seria o adjetivo, que ele está no feminino e no plural. E entradas seria o substantivo, que também está no feminino e no plural, certo? Outro exemplo aqui que o livro também nos traz seria chegamos ao meio-dia. Qual seria aqui o adjetivo e qual seria o substantivo? O adjetivo seria meio, que ele está no masculino e no singular. O substantivo seria dia, que também está no masculino e no singular, certo? Meio, ele também funciona como um advérbio. Nesse caso, ele é invariável e é sinônimo de um pouco. Vamos ver outro exemplo que o livro também nos trouxe. Estou meio faminto. Qual seria o advérbio e qual seria o adjetivo aqui? Será que você sabe? O advérbio é aquela palavra invariável, certo? Qual seria o advérbio dessa frase? Estou meio faminto. Muito bem, se você respondeu meio, seria o advérbio dessa frase. E faminto seria o adjetivo, tá? Então, gente, finalizando a nossa aula, aqui na página 75 nós temos um jogo rápido, que ele está pedindo que você classifique as palavras destacadas em adjetivo ou advérbio. Essa atividade eu peço que você realize com bastante cuidado, prestando bastante atenção, porque você tem que analisar ao que a palavra está se referindo, se é ao substantivo, se é ao verbo. Então, você presta bastante atenção para não fazer errado, certo? Aqui nós temos o primeiro exemplo, eu vou ler aqui com vocês, mas vocês vão realizar em casa, tá? Vocês vão realizar sozinhos, certo? Alguém deixou a jaula do leão meio aberta. Então, eu tenho que observar se a palavra em destaque ela está se referindo ao substantivo ou ao verbo, para poder descobrir se ela é um adjetivo ou se ela é um advérbio, certo? A atividade que eu vou solicitar hoje vai ser só essa. E estamos no final da nossa aula, tá certo, gente? Qualquer dúvida é só estar mandando a pergunta, que tia tá aqui sempre disposta, sempre disponível a ajudar e a tirar suas dúvidas, certo? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!